Boa tarde, alunos, tudo bom com vocês? Então, estamos depois de um tempo nos vendo de novo, apesar de ser por videoaula. Eu sei que vocês estão com saudade da gente, assim como nós também estamos com saudade de vocês. Como a gente está num período de isolamento, a gente vai continuar com algumas aulas online até que tudo isso passe e a gente seja liberado para estar fazendo as aulas presenciais novamente. Espero que não demore muito, que a gente possa estar se encontrando novamente logo em breve. Certo? Então, a aula que eu vou passar para vocês hoje vai ser sobre o Word e eu vou estar ensinando a fazer algumas montagens com imagem e texto para a gente fazer alguma lembrancinha, algum convite, algo que a gente possa estar utilizando no dia a dia. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, comemorar um aniversário, a gente pode estar fazendo a própria lembrancinha para poder fazer a impressão, para poder entregar, distribuir para o pessoal, certo? Então, primeira coisa no Word que a gente vai estar ajustando é o tamanho da área utilizada. Quanto mais do papel a gente utilizar, melhor a gente consegue aproveitar o espaço, mais lembrança a gente consegue estar produzindo nele, certo? Então, layout de página, que é onde a gente vai ajustar a largura das margens. Aqui no canto, então, tem as margens. Vamos escolher margem estreita. Ela diminui bem a margem, um espaço da margem tem que deixar sempre porque a maioria das impressoras elas não imprimem em folha 100%. Elas sempre deixam uma borda em branco. Então, sempre cuidar para deixar uma margenzinha para espaço para não cortar a área da impressão. Vamos pegar uma imagem do Word, no Google. É sempre importante lembrar que quanto melhor a qualidade da imagem que você pegar, melhor vai ser a qualidade da impressão. Não adianta você pegar uma imagem com uma qualidade pequena que a impressão vai sair borrada, certo? Então, aqui na parte de imagens, a gente vai clicar, ferramentas, tamanho, tá em qualquer tamanho, quer dizer, tem imagens de qualidade baixa e tem imagens de qualidade alta. Vamos colocar em grande para só ter imagens de qualidade boa. Certo? A gente clica com o botão direito em cima da imagem, copia a imagem, passa para o Word. Certo? Temos a imagem que a gente vai utilizar como fundo. Ajustar o tamanho. Dá para mesclar mais coisa em cima da própria imagem. Procurar uma imagem qualquer. Já está configurado para qualidade grande. Mesmo esquema, copiar a imagem. Vamos jogar para o Word. Porém, dessa imagem eu não quero usar toda ela. A gente pode selecionar uma parte da imagem para estar utilizando no nosso cartão. Viemos aqui em formatar. Remover plano de fundo aqui no canto. E selecionar então a área que eu quero que permaneça para eu estar utilizando. Aqui já selecionou a parte roxa, é a parte que ela vai remover, e a parte com cor é a que vai manter da nossa imagem.
Vem aqui em manter alterações. Viemos aqui em cortar depois, para tirar esse fundo branco. Manter alterações. Posição. Se a gente vier aqui em posição, vocês estão vendo que a imagem ela não se mistura, as duas imagens. Então, uma delas a gente tem que alterar a posição, que assim que alterar a posição a gente consegue. Opções de layout, então a gente vai definir aqui como em frente ao texto que a gente consegue sobrepor a imagem em cima de outra imagem ou de outro texto que tiver no programa do Word. Certo? Aqui a gente já tem um pequeno esboço do que a gente vai estar utilizando. Então, a gente já tem o fundo, a gente já tem a imagem. A gente precisa agora adicionar um texto. A gente vem aqui na parte de inserir, caixa de texto. Vamos adicionar uma caixa de texto simples. Aqui. De novo em posição. Qualquer posição que adicionar, ele vai aceitar. A diferença é aqui, layout, opção de layout, em frente ao texto de novo. Então, agora a gente vai estar conseguindo mesclar um em cima do outro. Precisamos tirar esse fundo branco e a borda da caixa de texto, para poder misturar ela com o fundo do cartão. Então a gente vem em preenchimento de forma aqui em cima. Vamos colocar sem preenchimento. Ó, já ficou com o fundo do fundo do cartão. Contorno de forma sem contorno. Isto agora eu vou digitar o texto. Certo? Agora a gente tem o texto. O que a gente pode estar fazendo então para facilitar a nossa vida? Selecionar a imagem que a gente digitou e o texto. A gente vai clicar com o botão direito em cima dele, a gente vai agrupar e agora a gente tem uma única imagem para poder movimentar. Certo, então para a gente conseguir agrupar agora
essa segunda imagem que a gente fez do texto e da pequena imagem junto com a imagem do fundo, a gente também precisa fazer ela sobreposta, mas vamos colocar atrás do texto aqui. Certo? Então ela já libera a imagem para movimentação fácil também. Vamos juntar as duas imagens. A gente vai segurar o botão Ctrl e clicar na imagem de fundo. Tem as duas selecionadas. As duas selecionadas, a gente clica com o botão direito em cima de alguma delas. A gente vem aqui na opção de agrupar e a gente agrupa a imagem. Certo? Agora a gente já tem um esboço, uma imagem, uma única imagem para poder estar editando ela. Ajustando então o cartão na margem da borda do programa, a gente pode então simplesmente agora copiar, que é o atalho para poder copiar é o Ctrl C. Seguro o Ctrl, dou um clique no C e solto. Desseleciono a imagem, seguro o Ctrl, aperto no V, que é o atalho para poder colar a cópia que a gente fez e só ajustar agora no local que você quer mandar a impressão. O atalho para poder então selecionar tudo que você tem na tua área de edição é o Ctrl T. Selecionando tudo, fica mais fácil para poder fazer a cópia do arquivo e estar multiplicando ele para poder fazer mais impressão. Copiou tudo, deu um Ctrl V, tem mais 2 arquivos dele. Como as imagens eles estão com edição livre, em qualquer posição que você colocar elas, elas vão ficar. Não está mais com a formatação presa como era no começo. Certo? Então vamos selecionar mais 2, copiar de novo com o atalho que é Ctrl C, apertar de novo o atalho Ctrl V, que é o colar, manter os 2 selecionados, ajustar na posição exata. Se a gente apertar Ctrl V de novo, como a gente apertou no Ctrl C antes e ele manteve copiado na área de transferência, toda vez que você apertar Ctrl V, ele vai colar a mesma coisa que estava na área de transferência do Ctrl C. Mais uma vez, apenas o Ctrl V. De novo, mantenha os 2 selecionados, pode clicar em qualquer um deles, que você vai estar conseguindo arrastar. Então aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10. 10 convitinhos. Claro que o que eu escrevi foi algo bem simples. A gente pode estar fazendo bem mais coisas. O Word, ele é um programa de editor de textos, mas cada vez que vem uma atualização nova, mais recursos são implementados e a gente consegue utilizar ele da melhor maneira possível. Todos alinhados, todos iguais, todos agrupados. A gente ainda pode editar, formatar. Se quiser com algum efeito diferente. A gente pode estar alterando também a cor do nosso convite, do nosso cartãozinho. Aqui na parte em cima de formatar, em cor,
Se a gente só deixar o mouse em cima, a gente consegue ter uma ideia. Deixa eu selecionar esse outro aqui que fica melhor. Cor. Ó. Ele altera o esquema de cores. Você pode deixar a cor que você achar que fica mais bonito. Ele todo branco com efeitos em preto. Pode ver que eu deixo o mouse em cima, ele altera já como uma prévia para ver como é que ficaria. E se eu quiser então selecionar essa cor diferente, eu dou um clique em cima com o mouse. Selecionar esse. Para esse daqui, vou selecionar diferente. Deixar esse outro em preto e branco, que eu gostei, achei bonito. Esse daqui, vou colocar um azulzinho assim. Certo? Você pode ver que então a gente pode variar bastante no convite. É uma coisa interessante, é uma coisa bacana. A gente, depois de ter montado o convite também, a gente pode ainda alterar o estilo da fonte. Aqui. Aumentar um pouco. Se você fizer uma alteração, ficar melhor, e quiser substituir, não quer voltar tudo que você fez, você pode clicar em cima só da área do texto, por exemplo. Clica no Ctrl C, copia, Ctrl V, você também vai estar copiando apenas o texto. Pode excluir apenas o texto do outro cartão e ajustar certo na posição que você quer que fique. Depois, só agrupar novamente. Quando você seleciona, clica em cima do texto, por exemplo, ele abre essa caixa em pontilhado, certo? Você dá um clique de novo em cima do pontilhado para ficar essa linha lisa, que daí é a linha de movimentação. Com a linha lisa você consegue segura o Ctrl. Ó, quando segura o Ctrl, o ponteiro ele muda para poder adicionar, ele adiciona mais seleções. Então, os dois selecionados, clica com o botão direito do mouse, agrupar novamente. Isso agora virou de novo a mesma imagem, uma única imagem. Você pode arrastar como for, que as três imagens juntas elas vão estar fixas para você editar da maneira como quiser. Certo? Aqui então a gente tem convitinhos que a gente mesclou 3 camadas, um plano de fundo, uma imagem que a gente colocou para ficar diferente, ficar mais bonito, e a parte escrita. A gente pode estar fazendo algo diferente também. Deletar tudo. Vou pegar uma moldura para poder fazer um convite mais rústico. De novo, se a gente for pesquisar no Google, a gente vai em imagens, vai em ferramentas, tamanho. De qualquer tamanho a gente muda para grande, que então a qualidade da imagem vai ser melhor. Consequentemente, a impressão dessa imagem vai ficar uma impressão mais nítida, beleza? Vamos escolher alguma moldura.
Vamos pegar esse de flores aqui. Copiar imagem. Botão direito do mouse em cima da imagem. Clique com o botão direito do mouse em cima da área de edição do Word. Mesclar formatação. Então a gente tem aqui uma moldura. Vamos fazer de Dia das Mães. A gente ajusta o tamanho de um cartão. Aqui no canto diz 100% do zoom. Isso quer dizer que a área de edição aqui é como se fosse o tamanho de uma folha A4, uma folha sulfite normal. Então quer dizer que o que aparece aqui na edição é exatamente o mesmo tamanho que vai aparecer na hora da impressão que você vai ter na sua folha, beleza? Então, mais simples, a gente tem aqui a moldura. Vamos em inserir, caixa de texto simples. Pode ver que elas não se misturam. Então, opção de layout, em frente ao texto. Para poder mesclar as duas imagens, então, a gente clica em na imagem, na moldura, opções de layout. Certo? Após selecionado isso, a gente já consegue estar unificando as duas imagens. A gente tem que aplicar as opções de layout nas duas imagens para estar conseguindo selecionar as duas e agrupar as duas imagens para tornar elas uma imagem só. Vamos fazer uma coisa simples. Selecionada a caixa de texto, a gente vem então em formatar. Preenchimento de forma, nunca esquecer da parte de preenchimento de forma e preenchimento de contorno para poder tirar o fundo. Esse fundo branco para deixar o fundo apenas do cartão. Contorno de forma, sem contorno. Certo? Vamos aumentar um pouco. Tem que voltar em página inicial para ter a opção de aumentar a letra ou alterar a forma da letra. Aqui. Vamos colocar uma cor diferente. Vamos selecionar uma cor diferente, então, como não tem a cor que eu quero aqui nas pré-definidas, nas cores já selecionadas, eu venho aqui em mais cores, personalizar, selecionar aqui a parte de um roxo e a cor atual e a cor nova, a nova é o que vai ficar a letra depois. Então eu vou selecionar uma que vai combinar mais com o quadro do fundo. Ok. Vamos alterar a fonte da letra. Vou colocar ele centralizado para encaixar melhor no cartão. Dá para aumentar um pouco mais a letra. Ainda sobrou um espaço, dá para adicionar mais uma caixa de texto se quiser. Inserir, caixa de texto simples. Colocar um
De novo, opções de layout, frente ao texto. Vamos tirar o preenchimento de forma e o contorno de forma vamos tirar também. Aqui fica salva a cor já utilizada, vamos utilizar a mesma da outra frase. Dependendo do tamanho da caixa de texto, ele vai se ajustando. Tá vendo que ele ficou um em cima do outro? Para poder deixar numa linha só, a gente tem que aumentar a caixa de texto aqui. Selecionar tudo, vou deixar centralizado também. Aumentar um pouquinho mais. Deixar nessa letra mesmo. Lembrar de selecionar tudo. Para selecionar tudo, você tem que manter pressionado a tecla Ctrl. É esse CTRL aqui no cantinho do teclado. Fica segurando ela. Como a gente tem duas caixas de texto, a gente precisa selecionar uma primeiro, clicar em cima da borda para ficar a linha lisa, segurar o Ctrl, clicar na imagem, clicar com o botão direito, agrupar. Certo? A gente tem uma caixa de texto agrupada com o fundo. Agora a gente precisa agrupar a próxima, o outro texto. A gente clica em cima do texto, clica na linha pontilhada, segura o Ctrl, clica no fundo, clica com o botão direito em cima do fundo, agrupar e pronto. Agora a gente tem uma única imagem que, se a gente arrastar ela em qualquer parte da área de edição do Word, ela vai estar arrastando o fundo e os textos todos juntos. Feito isso, a gente pode selecionar a imagem, segurar o Ctrl e clicar na letra C, que é o atalho para copiar. Clica fora, segura no Ctrl e aperte na tecla V, que é para colar. Só arrastar para onde você deseja. Certo? Assim a gente pode estar criando lembrancinhas, cartões, convites. A gente pode fazer cartões de... Assim, dessa forma, a gente consegue criar diversos tipos de cartões. A gente mesmo pode fazer em casa, a gente pode salvar em arquivo. Eu aconselho em salvar sempre em PDF, que um arquivo em PDF ele não vai alterar, independente de qual computador você leve o arquivo. Você salva no pendrive. Se você salvar em Word e a versão do Word do seu computador que você tem instalado for uma, e para fazer a impressão você precisa levar em algum outro lugar, e o Word do computador desse outro lugar for uma outra versão do Word, esse teu arquivo ele vai desconfigurar. Então eu sempre aconselho a salvar em PDF, que não vai nunca desconfigurar o teu arquivo, e você vai fazer a impressão exatamente do que você fez, do que você editou. Então por hoje vai ser isso. A gente está tendo umas aulas diferentes devido, então, a tudo que tem ocorrido, ao isolamento. A gente ainda não pode estar tendo as aulas presenciais. Espero que logo a gente esteja voltando com as aulas. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, então, tanto os professores quanto o pessoal da secretaria, que a gente vai estar auxiliando e ajudando do jeito que a gente pode, beleza? Então, até mais para vocês, um grande abraço. E espero então que a gente esteja se reencontrando em breve.